bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Inteira. Eu sou a Amanda, estou aqui novamente com a minha parceira Bia. Tudo bom, Bia? Tudo bem, e você, Amanda? Tudo bom também. E hoje a gente trouxe mais uma convidada para o nosso podcast super especial. Muito especial, que é a Isa Minatel. Bem-vinda, Isa! Bem-vinda! Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, feliz de estar com vocês, parabéns pela iniciativa, muito bom, muito bacana. Obrigada, Isa. E falando um pouquinho da Isa, ela é pedagoga, psicopedagoga, mãe do Petrus, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, e ela tem um canal no YouTube, né, Isa? Que você faz vídeos lá, também faz as Manhãs Sem Limites, todos os dias no Instagram dela e também tem lá no YouTube. Então, seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui, coisa boa. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre os temperamentos. Isa, você não sabe, mas você é muito falada no nosso podcast. É verdade. Nas nossas lives também. Sim. Nas lives eu tô sempre mostrando o seu livro, tô sempre falando da importância da gente conhecer os nossos temperamentos. E eu trouxe você aqui para falar, né, um pouquinho sobre esses temperamentos, como que surgiu, quem que descobriu esses temperamentos, como que eles são. Da onde vem, né, esse negócio aí, né? Então, na verdade, existem várias teorias de temperamentos, né? E a cada tempo surgem novas, inclusive, e às vezes com roupagens novas, né? Mas até onde eu sei, a mais antiga é a do Aristóteles, né? Aquele lá da Grécia, Aristóteles, né? Antigo. Ele percebeu que tinham pessoas distintas, né? E que, na verdade, somos todos iguais, mas funcionamos de maneiras diferentes, né? Eu acho que ele foi percebendo isso e separou em 4, né, temperamentos, né? Que ele chamou de colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? E a partir daí ele começou a meio que descrever como que era cada um desses tipos, entendendo que não é tão simples quanto pegar 7 bilhões de seres humanos e colocar cada um numa caixinha e ter que esses 4 temperamentos servem, então, para encaixotar cada pessoa num nicho. Não, né? Sabendo da complexidade do ser humano, a gente entende o quê? Que todos nós temos os 4 temperamentos em proporções distintas, em percentuais distintos, né? E aí, olha só que interessante. Recentemente, uma das linhas de estudo que eu tenho seguido é o Ayurveda, né? A descoberta ali de um pouco da medicina indiana, que não é bem a medicina, né? É toda uma ciência da vida como um todo, mas enfim, tem esse viés da medicina também. E o Ayurveda, segundo o Ayurveda, nós temos os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, né? E se você parar para pensar, a mesma coisa acontece, né? As combinações entre eles variam nos variados tipos de pessoas. Então, quando você para perceber isso, você vê que não é só temperamento, não é só o Aristóteles, não é só o Ayurveda também. Aí você vai para outras ciências, né? Você tem o Eneagrama, dividindo as pessoas em 9 tipos. Aí você tem... Então, você percebe que existe mesmo, de todo mundo que acaba buscando entender um pouco mais do ser humano, acaba caindo numa certa classificação de pessoas ali, né? E a ideia não é rotular, mas ajudar a gente a entender os funcionamentos diferentes. E dentro do Ayurveda, uma coisa que deu uma significação totalmente pertinente para mim nos temperamentos é que parece que existia um desejo das pessoas de equilibrar. Então, o ideal é que todo mundo esteja equilibrado, um pouquinho de colérico, um pouquinho de sanguíneo, um pouquinho de melancólico, um pouquinho de fleumático, né? E eu não sentia paz com essa definição. E quando eu fui estudar a Ayurveda fala, não, cada um veio numa composição diferente segundo a sua missão de vida. Olha. Então, não é para equilibrar as 3 ou as 4 diferenças. É para equilibrar segundo como você veio. É para deixar do jeitinho que você nasceu. Porque você nasceu assim, porque você veio
fazer alguma coisa, aí eu já começo a arrepiar. Isso já ressoou aqui, já. Sabe? Né? Não é para ser todo mundo igual, é para cada um ser como veio para ser, para fazer o que veio para fazer. Olha que coisa perfeita. Perfeito. Já ressoou aqui, porque faz muito sentido, assim, né, com tudo que a gente vivencia mesmo, né? É isso. Se não teríamos o objetivo, então, de ficarmos todos iguais, né? Se fosse para todo mundo equilibrar tudo, não faz sentido. Padronizar, né? Padronizar, verdade, Gui. Verdade. Mas e assim, dentro dos temperamentos, a gente conhecer um pouquinho do que cada um né, significa, como cada um se comporta, acaba ajudando um pouco nos relacionamentos, né? Principalmente mãe, filho, tal. Ajuda, né? Para mim é um mapa de gente, Amanda. Assim, eu acho que assim, quando você convive com uma pessoa, vamos pensar na relação mãe e filho, já que você citou aí um pouquinho disso, né? Não querendo puxar a brasa, né, pra minha sardinha. Mas, enfim, né? Falando da relação mãe e filho. Quando você recebe uma criança na sua vida, né? Seria uma analogia como se você estivesse visitando um país novo. Você jamais iria visitar um país novo sem um mapa, um GPS, informações. Nunca você iria buscar as informações antes, ou um guia, ou um grupo, você ia fazer alguma coisa para garantir que você ia conseguir ter o melhor proveito daquilo lá. Senão você ia deixar de ver coisas incríveis, você ia voltar, as pessoas iam falar, você foi em tal lugar? Não acredito, né? Não, você dá uma olhada, o que eu não posso perder, né? Como que eu vou me comunicar? O que eu vou aproveitar? O que tem E a criança, tem gente que está perdendo pontos turísticos incríveis das suas crianças porque não conhece, não tem o mapa, né, do temperamento dela, da combinação daquela criança. E, portanto, acaba vendo lugares feios da criança. Olha! Né? Por quê? Porque está num país novo, não fala o idioma, não tem um guia, não usa um GPS, entendeu? E aí acaba que, nossa, achei horrível Fortaleza. A primeira vez que eu pousei em Fortaleza de avião, cheguei, passei numa parte tão horrível, tão feia, que eu falei, não gostei de Fortaleza. Aí depois cheguei em lugares incríveis, apaixonei, não queria mais sair de lá. Né? Morei lá e não queria mais ir embora, fiquei deprimida quando eu mudei. Sim, eu lembro. Então, é um pouco disso, sabe? Tem gente que está vivendo com a sua criança e fazendo com que ela coloque para fora só as partes que não são as melhores, só o que não é potência dela, só o que não é o melhor da criança. Porque o bom e o ruim todos temos. Sim. O bem e o mal todos temos. O belo e o feio todos temos. Quando você conhece o temperamento da sua criança, as suas expectativas também ficam mais alinhadas, né, com o que ela pode também oferecer. Então, você não espere essa espontaneidade de uma criança da tristeza, por exemplo, né? Então, é muito interessante isso, porque daí você vai pegar e flexibilizar, direcionar de uma forma com que ela se sinta capaz, com que ela se sinta pertencente, segura, dentro daquilo que ela pode oferecer, né? Então, o da criança, por exemplo, a gente tem que estimular ela a ter um posicionamento, mas também tem que dosar essa forma do jeito que a gente fala com ela, né? Porque se a gente for muito agressivo, ela se esconde mais ainda, né? Então é muito interessante. Falou, por exemplo, você falou da criança da tristeza, né? Eu que fiz essa divisão bem chula, na verdade, mas só para a gente entender, né, entre o temperamento da raiva e o temperamento da tristeza, né? É só uma forma de tornar bem concreta a compreensão, né? Então, coléricos e sanguíneos têm a primeira emoção, quando diante de uma negativa ou de uma frustração, a raiva. Portanto, eu brinquei de temperamentos da raiva. E melancólicos e fleumáticos, temperamentos da tristeza, porque a primeira emoção que invade diante de uma negativa ou frustração é a tristeza. E aí o que a Bia colocou né, se eu tenho uma criança da tristeza, talvez eu não possa esperar tanta espontaneidade. Eu diria em público, porque sem estar em público, você pode esperar a espontaneidade da criança da tristeza também, né? E a palavra que eu diria que é mais difícil de se conseguir na criança da tristeza,
além da espontaneidade em público, que é bem importante dizer que é no público, porque na intimidade ela é super espontânea, né? Muitas vezes. É o arrojo. O arrojo, essa energia de arrojo, de ser arrojado, de se aparecer, de se colocar, ou de peitar alguém. Esse arrojo é que talvez ele seja menos, né, presente por exemplo, o mágico da festa está lá fazendo um número e convida alguém da plateia. E eu doida que meu filho vá. Meu filho é fortemente, predominantemente de temperamento da tristeza. E tudo que ele quer é que ninguém veja que ele está ali. Quer ficar na e dele, eu louca né? pro meu filho ir! Vai lá, meu filho! Ele tá chamando em tudo, menino, né? Vai! E aí, o que acontece? Como ele não quer ir e eu empurro ele para uma situação que ele se sente mal, eu posso aí sim piorar, ou seja, desequilibrar uma coisa que já era talvez um pequeno desafio, virou um trauma. Percebe? É aí que a gente, nosso papel, né, de pai e mãe, no equilíbrio ou no desequilíbrio do temperamento da criança, no atenuar características, que seria uma coisa positiva, e no estimular outras que não vieram de fábrica, no auxiliar no vencer desafios que o próprio temperamento trouxe. Entende? Essa sutileza é que é o nosso lugar, né? Nosso papel realmente de educador, de guia. Então, não é nem deixar a criança se acomodar naquele temperamento dela, percebam que é interessante. Né? Não, meu filho veio da tristeza, ele nunca vai subir no palco. Também não é isso. Também não é isso. Então, talvez não esperar que ele suba espontaneamente, arrojado todas as vezes. Mas, também, ele criar um trauma de subir também não é positivo e pode ter dificuldade na vida de criança. Tanto nos trabalhos escolares quanto na profissão depois. Então, como é que eu consigo fazer com que essa criança, mesmo que eu não espere que ela suba arrojada todas as vezes, trabalhe para quando necessário, conseguir fazer ter um bom desempenho. Entende? É essa a sutileza, que não é nada fácil, mas é lindo quando a gente encara o desafio de aprender mais sobre isso e saber, né, ajudar a criança a ser o melhor que ela pode ser com o temperamento que ela veio, né? Estava me vindo o quanto a expectativa que a gente cria sobre nosso filho sem conhecer, a gente acaba caindo na questão de rotular, né? Então, de tudo que você contou, assim, né? Então, vai lá a criança, tal, e aí eu tenho uma expectativa de que ele suba, porque, né, eu sou assim, eu queria que ele fosse, e eu criei a expectativa de que meu filho fosse, e ele não vai, então eu já rotulo aquela criança, e eu acho que é até pior, né? Eu escuto muitos termos do tipo, porque o meu filho, ele é hiperativo, porque o meu filho, ele tem, como fala, crises de ansiedade. Então, já vai até para um outro lado que é pior do que os próprios rótulos, mas são as questões psíquicas mesmo, né? Que eles procuram e colocam a criança ali. Então, minha filha, não posso sair de perto dela porque ela é muito ansiosa. Então, tipo, eu acho que vai muito... Estava falando e isso estava se desenhando na minha cabeça, né? Como pode uma expectativa nossa acabar colocando nossas crianças nessas caixinhas, nesses rótulos, né? A diferença é que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente escolhe o destino. Quando a gente recebe uma criança, a gente não... O destino nos escolhe. E aí, né, às vezes eu estava pensando na Holanda e me vem a Alemanha. Né? E aí, bora aprender como apreciar, que também é incrível, a Alemanha que me veio. E aí você poderia dar uma pincelada, assim, só para o pessoal poder ter uma ideia de como que é cada temperamento? Sim, vamos lá. Então, assim, o que nós fazemos quando vamos falar de cada temperamento? A gente vai imaginar que eles pudessem ser encontrados sozinhos em um ser humano, tá? E aí nós vamos falar daquele ser humano 100% daquele temperamento. Então, tudo que eu vou trazer aqui seria o extremo. Eu estou extremando lá no máximo da régua cada um. Você vai encontrar um ser humano exatamente com todas as características do temperamento que eu vou colocar? Provavelmente não, né?
Mas se eu tivesse um ser humano extremamente colérico, por exemplo, ele seria extremamente raivoso, fica muito bravo por muito pouco, né? Intenso. Ele seria teimoso, cabeça dura, mandão, sempre quer ter razão. Ele seria alguém que quer ter o controle da própria vida, mesmo que tenha 1 ou 2 anos de idade. Ele seria autônomo, buscador de independência, de autonomia, de eu sozinho, sai, eu quero, eu. Ele seria alguém que puxa um pouco para o egoísmo, que pensa primeiro em si, que usa o confronto, a briga, a força como forma de resolver os problemas, de ganhar as questões, de defender-se, de colocar-se na vida e no mundo. Não foge do conflito, pelo contrário, busca o confronto. É um líder nato, não quer passar batido, ele veio para aparecer e aparecer positivamente, ele quer se destacar, ele quer conseguir as coisas. Ele não veio para brincadeira, ele não quer brincar, ter gracinha, piadinha, ele está falando sério, ele não sabe brincar. Embora seja criança, você sabe Poderoso Chefinho? Sei. Mais ou menos por aí, sabe? É uma energia de Poderoso Chefinho, assim. Você percebe uma criança tão criança e que não é criança, ela parece que já nasceu grande, assim, que já sabe o que quer, que já sabe a que veio, já sabe. Você fica impressionado, assim, sabe? Como que pode tão pequeno querer argumentar, querer peitar com você as coisas, querer você falar, meu Deus, né? Este é o colérico. Você está descrevendo meu filho, Isa. Não, e me descrevendo, né? Tô aqui tocada aqui, né? Então, também sou eu. Depois a gente tem o outro temperamento que também tem a raiva como emoção que vem à tona diante das negativas e das frustrações, que é o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele também tem muita intensidade, ele também tem reações rápidas nas situações, né? Não fica de bobeira, devagar, pensando muito, não. E tem um lado do sanguíneo que é o humor, a brincadeira, a fanfarrice. Ele gosta da vida boa, ele gosta de música boa, comida boa, companhia boa, brincadeira, piada, apelido nos outros, ele gosta. E o sanguíneo dá raiva, porque ele tira sarro em você, aí você vai tirar sarro nele, ele ri junto. Ele ri dele mesmo. Às vezes ele mesmo que tira sarro nele mesmo e dá risada. E não dá, você não volta, entendeu? Naquela zoeira que ele fez com você. Ele trola você e você não consegue trollar ele, porque pra ele ri dele também. Aí o colérico fica com mais raiva ainda. Eu que sou colérica, meu pai sanguíneo, gente, eu ficava com agora eu vou pegar ele. Aí ele ria junto, gente, se fizesse comigo, eu ficava bravo, né? Aí que ele ria mais ainda, né? Enfim. Então, o sanguíneo, ele tem essa coisa também. O sanguíneo é muito preocupado com o que os outros vão pensar sobre. Então, a aparência, os filhos têm que estar sempre bem, têm que se comportar bem, falar, por favor, com licença, obrigado, tem que ser educado, né? O que vai servir, o que vai colocar na mesa para alguém. Então, se a casa pode estar uma bagunça se não for ninguém. Se for alguém, você vê o sanguíneo sai correndo, arrumar tudo da jeito nas coisas que ele quer, passar bonito na foto, né? Ele preocupado com isso. O sanguíneo também tem uma outra coisa. Ele, como ele quer aparecer bonito na foto, assim, para os outros, ele é muito carismático, ele gosta muito das pessoas, gosta muito de gente. Então, ele faz vaquinha para ajudar as pessoas. Ele dá carona até quando não é o caminho dele, né? Então, é muito comum ele ouvir das pessoas que moram com ele: você é mais legal com quem está de fora, com quem está dentro da sua própria casa. É muito comum o sanguíneo ouvir esse tipo de comentário. Por quê? Quem é que sabe que o sanguíneo é da raiva? Quem mora com ele. Porque quando ele tá bravo mesmo, ele desconta, ele briga, ele faz... Só que com quem? Com quem vive com ele, com quem mora com ele. Com quem tá fora, não. É só sorriso, só brincadeira, só gracinha. É o que anima a festa. É o que, se ele não puder ir no happy hour, a gente remarca, porque fulano tem que ir, entendeu? Faz diferença, entendeu? Meu Deus! Pessoal, não sei se vocês estão se identificando aí. Mas eu fiz o teste, tem um teste também no livro da Isa Minatel,
E eu sou esses dois, Isa. Eu tenho. Eu sou esses dois também, e a ordem faz muita diferença, tá? Eu sou colérico primeiro, sanguíneo em segundo. Né? Meu pai, por exemplo, é o contrário. Meu pai é sanguíneo primeiro, colérico em segundo. Isso muda bastante coisa. Nossa, tudo não, mas bastante coisa. Bastante. Eu fiz o teste há 2 anos atrás. Eu vou rever esse teste aí. Então, a ordem faz toda a diferença, mesmo que seja por um ponto só. Deu um só a mais de sanguíneo. Então, o predominante é sanguíneo e o segundo é colérico, e isso faz toda a diferença. Inclusive, são questões de desempate. Quando empata, eu começo a fazer perguntas nessa linha. Mas você é mais brabo ou mais engraçado? Mas, sabe, assim, eu começo a fazer perguntas nessas linhas aí, que é eu que vou determinar quem deve estar um pouquinho mais, o sanguíneo ou o colérico. Né? Depois eu tenho os outros dois, que são os chamados da tristeza. Não é porque ficam tristes sempre, ou esses ficam com raiva sempre, não. Na verdade, quando tá tudo bem, todo mundo é da alegria, né? Já assistiu Divertidamente? Sim. Quando tá tudo bem, quem é que tá no controle do cérebro? Alegria. Né? Aí, quando dá ruim, na cabeça da Riley e do pai dela, quem assume? Vocês lembram? O da raiva? A raiva. E na cabeça da mãe, quem assume? Olha, eu nunca tinha reparado nisso. Quando dá ruim, aquela situação de tensão na mesa, que ela volta da escola e ela tá chateada por causa da mudança que ela fez, barará. Aí ela dá uma conflitada com o pai nas cabeças dela, e do pai quem assume é a raiva. Na cabeça da mãe, quem assume? Ela foge, né? A tristeza, ela foge, ela vai procurar, ela vai pensar em outra coisa para não pensar naquilo, né? Também. Não, a mãe? Ela não tem uma outra, outro pensamento. Quem assume da mãe é a tristeza, o pensamento que ela tem é, ai, fiquei com isso no lugar do piloto brasileiro. Porque ela fica decepcionada com aquele pai. E como ele é da raiva, foi pro confronto, quando a filha precisava do quê? De empatia. Que quem tem empatia automática? A tristeza. Então, a mãe, de novo. Quem assume o controle na cabeça... Assistir esse filme sabendo de temperamentos é super legal. Porque você consegue identificar coisas que, sem saber, você não percebe. É muito legal. E aí, na cabeça da mãe, quem assume na hora da frustração, da preocupação, do que saiu da alegria, na cabeça da mãe foi a tristeza. Então, do pai e da menina é a raiva, por isso eles se estrelam, e aí ela sobe pro quarto. E a mãe fica decepcionada, porque, poxa, né? Ela precisava de empatia, que para ela é óbvio, ela é da tristeza. Ela tá na empatia. E aí ela sobe para conversar com a menina. Nossa, gente, eu assisti o filme 3 vezes, vou ter que assistir a 4ª, porque agora eu vou ver uma outra visão do filme, não tô acreditando. Isa, eu acho que eu já assisti esse filme umas 10 vezes e eu nunca tinha associado os temperamentos. É verdade. Vou ver de novo. Que maravilhoso. Bom, falando então da mãe da Riley e de todo mundo que é do temperamento predominante melancólico ou fleumático, tá? São os dois mais da tristeza. Os dois da tristeza, melancólicos e fleumáticos, tendem a ser mais introvertidos, ou seja, vertidos para dentro. Então, enquanto coléricos e sanguíneos são os mais expansivos, são os que falam com mais facilidade, os que falam em público sem precisar. São pegos de surpresa e estão de boa, falam em público, geralmente, tá, gente? Salvo traumas que possam acontecer na vida e outras situações assim. Geralmente, claro, estou falando linhas gerais, né? São os mais para fora. Os melancólicos e fleumáticos, ao contrário, são mais para dentro. Portanto, eles têm uma vida interior muito rica e uma vida exterior menos aparente. Então, a gente não sabe muito o que se passa com eles. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem e não está. Ou acha que tem alguma coisa que pode ter e está tudo bem. A gente não sabe muito. Sabe aquela pessoa, por exemplo, um fleumático, ele está sempre com a mesma cara. Você teve a maior alegria da sua vida, você está ele está pleno. Entendeu? Aí você teve a maior frustração, você está puto, com raiva, nervoso, e o fleumático está gente. Ele é o mais zen, passa de boa na lagoa. Olha, uma pessoa colérica como eu se irrita com a calma do fleumático. Eu ia falar isso, que eu me irrito demais. Se me irrita. Me irrita. A calma me irrita. Peraí, você não vai fazer nada.
Não vai nem expressar. A gente fica doida com os fleumáticos, né? Porque eles falam, gente, mas o que eu vou fazer? Alô, aí o que eu vou falar? Vai juntar? Eles falam que vai juntar. Exatamente. Não, e o meu irmão e eu falo assim, meu Deus, esse aí quer que o mundo acabe num barranco pra ele morrer encostado, porque não é possível. O mundo tá acabando, ele tá lá. E o mundo precisa dele. O mundo precisa dele. Excelentes mediadores, excelentes pacificadores. Quando eles estão numa discussão, vamos supor que esteja um grupo, numa empresa discutindo. O fleumático é o cara que consegue falar assim, vocês perceberam que vocês estão falando a mesma coisa? Porque como ele não se envolve muito emocionalmente, ele consegue ver dissociado. Ele tá lá fora vendo, não é nem comigo. Sabe assim? Não é nem comigo. Então ele não se envolve, o sangue não sobe. E ele consegue ver, se você tá falando isso, não tá? Você não tá falando isso? Então, gente, é a mesma coisa. Aí os dois falam, é mesmo. Então eles são mediadores, eles são pacificadores, eles têm memória excepcional. Fleumáticos assistem um filme, eles te contam um filme, até a respirada do menino ele te conta. Ele grava tudo. Então, assim, são pessoas muito, assim, eles têm uma... Olha que engraçado, a gente acha que o forte é o que briga, é o que fala, é o boca dura, é o que responde. O forte é o fleumático, que aguenta. O que grita, que muda, que provoca as coisas, ele não aguenta nada, qualquer coisinha já está explodindo. Forte é o fleumático aguenta. O mundo está caindo e ele está firmão lá, de boa, aguentando, ele aguenta. Claro que no extremo, todas as coisas são ruins. No extremo, todas as coisas são ruins, né? Uhum. Mas o fleumático, ele tem a sua grande parcela de benefício, é bom também. Outra coisa interessante, o fleumático, ele não precisa de muito para estar feliz. Ele, por exemplo, se ele comer bem e fazer digestão, assim, ele fica feliz. Sabe assim, com aquele processo digestivo, ele comeu bem, né? Ele gosta da rotina, ele gosta da vida organizadinha, saber o que vai acontecer, previsibilidade, coisa que para o sanguíneo é desespero. O sanguíneo e o colérico, eles se sentem presos nas rotinas. Sim. O fleumático e o melancólico, eles se sentem na estrutura, seguros pela rotina. Portanto, se você tem uma criança sanguínea e colérica, ela vai resistir bravamente à rotina. Não bebês vão gostar. Mas assim, pegou aí 8, 9, 10, né? Eles, até antes disso, eles têm resistência, eles sentem que aquilo aprisiona. Já os melancólicos e os fleumáticos, eles vão desejar a rotina. Porque a rotina, para eles, dá direção, estrutura. Bom, pronto, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eles não são líderes natos normalmente, né? Uhum. Então aquilo dá uma direcionada para eles do próximo passo, do que devem fazer. Os melancólicos, por sua vez, então acompanha um pouquinho aí a vibe do fleumático, com o acréscimo de que eles têm um ritmo mais lento, até de raciocínio, o que não tem a ver com inteligência. Extremamente inteligente, sim, como você todos fala bastante isso. Tá? Mas eles, às vezes, a faísca vai mais devagar. Uhum. Então, assim, a gente faz uma piadinha de duplo sentido, ele ri depois. Entendeu? E tá tudo bem. Não é... você vai ver, tem mestrado, tem doutorado, inteligentíssimo, passou um concurso público. O cara é o cara. Uhum. Mas aí, depois que ele entendeu a maldade, você vê, porque a mente deles não é maldosa, eles são mais ingênuos. Eles são mais conectados com o sagrado, eles têm uma linha direta com o divino. É um negócio bonito, eles são mais sensitivos. Eles têm um melhor amigo interno, o melancólico conversa com ele mesmo, mais do que com todo mundo. Por isso que ele fala pouco para fora. Não precisa, ele tem um melhor amigo dentro dele. Entendeu? E ele conversa com ele mesmo internamente muito. E às vezes ele passa por metido, passa pelos outros na rua, não vê. Aí, metido, não vai cumprimentar. A pessoa não viu mesmo, porque estava tão um papo interno, diálogo interno, tão forte ali, que ele não viu mesmo a outra pessoa. E aí, no que ele vê, ele gosta do outro, né? Mas ele passa batido. Eles também tendem a ser um pouquinho dramáticos, um pouquinho pessimistas, né? Eles têm medo da mudança, assim, putz, aqui tá ruim, mas lá pode estar aqui, ó, acho que vou ficar aqui no ruim mesmo. Aí eles ficam muito tempo até tomar decisão, eles adiam, então às vezes se submetem a coisas que não deveriam por causa disso, né? Então tendem a ter essa dificuldade do movimento e são pessoas muito sensíveis, muito doces, têm afeto, sabe, assim, de fábrica, é muito gostoso, são muito bons ouvintes e quando falam,
eles acertam a alma, porque eles são tão sensíveis e tão observadores, porque falam menos, quem fala menos observa mais. Né? Que a hora que eles falam, eles sabem exatamente aonde acertar no outro para conseguir o efeito que eles querem. Outra coisa também, comunicação indireta. Melancólicos, fleumáticos, eles têm comunicação indireta. Eles não falam exatamente, eu quero isso. Eles ficam assim, talvez fosse bom se a gente... O que você acha de... né? Então, isso às vezes é muito bom. Eu trabalho duro para ser assim em alguns momentos, né? E às vezes é ruim também. Né? Então, é tudo assim. Isso é fortaleza do melancólico, mas usado em excesso pode ser ruim. Né? Uhum. E falar direto é uma fortaleza do colérico, que também usado em excesso é uma arma. Né? Verdade. Das relações. Então é isso. É mais gente do céu! Por assim, isso que eu amo a Isa Minatel. Ai, maravilhoso. E assim, legal, né? Oi, você quer falar? Não, eu ia falar que surgiu uma dúvida sobre idade, assim mesmo. A partir de que idade a gente consegue observar isso nas crianças, né? Os bebês ou nas crianças um pouco maiorzinhas? Tem uma idade, assim, que fica mais perceptível? Porque falou que é dosado, né? Então não é uma coisa só. Mas que a gente consiga... Essas questões assim de idade, eu tenho uma certa dificuldade cada vez que me fazem para responder isso. Por quê? Porque varia muito. Só pela característica dos temperamentos, por exemplo. Os da raiva, com todas as aspas que essa expressão merece, eles tendem a ser mais extrovertidos, vertidos para fora. Porém, é bem provável que você perceba antes. Se são para fora, eles dão mais sinais. Né? Sinais mais evidentes, talvez. Então, por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe disse que eu chorei tão alto, tão alto, tão alto, gritei tanto, fiquei tão contrariada de me tirarem do conforto do útero, que a pediatra me pegou e falou, minha filha, se prepara que essa bicha é braba. Eu não sei se eu fiquei porque ela falou ou se eu já vim assim mesmo, mas eu fiquei brava mesmo. Então, quer dizer, um bebê desse, você descobriu na hora que nasceu o temperamento dele. Nunca enganei ninguém, Amanda. Já nasceu chegando, já. Já chegou chegando. É bom e é ruim, né, minha gente? Tudo na vida. E algumas outras crianças, né, tem rompantes de brabeza, que aí você fala, nossa, é colérico. Aí depois passa um tempo de boa, que você fala, não, acho que não. Aí, entende? São pessoas que têm umas misturinhas mais empatadinhas, talvez. Ou o primeiro da raiva, o segundo da tristeza, daí dá uma mesclada boa. Que é o que determina mais é dominante e subdominante. Eu, por exemplo, tenho dominante e subdominante da raiva. Então, eu fico bem marcada como uma pessoa de temperamento forte. Ponto. Você pode não saber se é colérico ou sanguíneo, mas é da raiva. Né? Agora, se eu tenho, por exemplo, como meu marido, o primeiro da raiva e o segundo da tristeza, eu posso ter confusão. Meu filho também. Primeiro da raiva e o segundo da tristeza. Você pode ter confusão. Tem gente que olha o Petrus, ainda mais pela condução que a gente faz, de não precisar ele ficar botando a raiva para fora toda hora, e acha que ele não é da raiva. Tem certeza absoluta que eu estou viajando, que eu estou mentindo, que eu estou enganando. Mas a hora que pisa no calo dele, todo mundo sabe que ele é da raiva. Então, se alguém presenciar o momento de alguém pisar no calo, descobre rápido que eu tenho razão, ele é da raiva. Né? Então, é um pouco isso também. Então, assim, mas o que eu te diria para não deixar também sem resposta, até 2 anos é bebê. Então, é mesmo muito difícil você bater o martelo em alguma coisa, até porque a criança está em construção, então muita coisa ali ainda está se definindo. E lembrando também que não é para rotular, para colocar numa caixinha de que ele é da raiva, né? Porque às vezes a pessoa está tão ansiosa para saber, para já rotular, só que não, né? É um perigo, né? Na verdade, aí é usar a ferramenta contra o propósito. É pegar o martelo e martelar o dedo em vez de martelar o prego. É para martelar o prego, gente. É para entender e usar bem usado, né? Agora, a partir de 2 anos, você já consegue, por exemplo, pegar o teste que a Bianca citou, que está no livro, e tentar fazer pensando na criança. Ainda vai ter um ponto ou outro, uma questão ou outra, que você não vai conseguir nem adaptar, porque não se aplica, sabe assim?
mais você, mais um outro adulto, e mais outro adulto, uns 3 adultos que convivem bastante com a criança, podem juntos já buscar uma aproximação, né? Mas é realmente difícil. Mas eu diria antes dos 2 anos, só se forem esses bem evidentes, né? E depois dos 2 anos já fica um pouco melhor, mais fácil, nessa reunião de adultos bem intencionados aí na busca de conhecer melhor essa criança, né? Bastante observação. O que eu acho mais importante disso tudo não é nem chegar na conclusão, é o que querer a conclusão vai fazer com você, vai fazer você observar. E isso é o rico demais, isso é muito maravilhoso. Essa é a parte que não se pode perder nesse processo, né? Se esse processo de buscar saber qual é o temperamento da sua criança te fizer observar a sua criança respeitosamente, atentamente, todos os dias, né? Realmente querendo olhar com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir o que essa criança está trazendo para fora, né? Eu acho que pode ser bem interessante. Agora, outra coisa importante. Se eu não tenho uma dinâmica gentil, respeitosa com a minha criança, eu posso, sem querer, estar fazendo vir à tona algo que não é o temperamento próprio dela. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que tem o primeiro da tristeza, o segundo da raiva, mas eles estão ali próximos. Mas, caraca, toda hora eu tô irritando essa criança, toda hora eu tô provocando essa criança, toda hora eu tô... De repente, ela tá mais da raiva, ela tá pondo para fora mais o da raiva, não porque ela seja predominantemente da raiva, mas porque o ambiente também não tá favorecendo. E aí eu posso me enganar também, tá? Porque tem muita birra que é o adulto que provoca. Sim. Muita. Eu diria que a maior parte das birras são provocadas por adultos despreparados e ambientes despreparados. Sim. Né? Se a gente tiver, Montessori agora, né? Se a gente tiver adulto consciente, ambiente preparado, eu arrisco que muito mais da metade das birras cairiam por terra, não existiriam, porque é o adulto que entra nessa favoráveis disputa, né? Não iam precisar manifestar de maneira descontrolada uma insatisfação, um querer, é uma doideira. Então, tem tudo isso, entende? Por que não é tão simples, né? Sim, sim. Eu falo que gente não é exatas, né? Gente é humana. Sim. E muitas vezes é a gente que entra, né, com essa disputa de poder, né? Se a gente não se colocou neste caminho, por realmente falta de oportunidade, muitas vezes, né? Porque devia ser escolar o autoconhecimento. Sim. Mas muitas vezes não é. Então, por talvez falta de oportunidade mesmo, de saber que isso existe, que isso é uma caminhada a ser feita, talvez eu nunca tenha me colocado em contato comigo mesmo. E aí, se eu não fiz isso, muito provavelmente eu sou um adulto que, na verdade, eu sou uma criança em pele de adulto, vamos dizer assim. Sabe? Eu cresci no corpo físico, mas eu tô com um emocional ali de, às vezes, 3, 4, 5 anos. E aí é complicadíssimo, porque esse negócio de, ai, não me respeita, ai, tá me desafiando, isso tudo é criança falando. O adulto, ele não tem a menor dúvida da autoridade dele. Ele não precisa ficar medindo força com a criança. Ele tem uma segurança tão grande que a hora que a criança faz uma coisa, ele fala, filho, é isso mesmo que você vai fazer com a mamãe? Ele não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa... Aí o menino já olha e fala, ai, desculpa, foi mal, peraí. É tão diferente, sabe? É tão diferente a relação quando você vai em busca de você mesmo e de crescer emocionalmente e de não ficar vivendo como criança em pele de adulto, né? Que, claro, em alguns pontos todos nós ainda estamos, mesmo os que já estão nessa caminhada, mesmo os que já estão buscando. Mas à medida que o tempo vai passando e que você continua a busca, é cada vez menos frequente os pontos que você se encontra lá emocionalmente criança, entende? É muito interessante, é muito bonita a caminhada quando a gente consegue pegar esse fio da meada aí de crescimento emocional. Sim. É muito legal. Eu estou trabalhando num curso que chama O Enxoval Emocional do Bebê. Porque tudo o que a gente prepara para a chegada de um bebê no âmbito material, a gente não prepara no âmbito emocional. Então, eu quero colocar nesse curso tudo o que eu gostaria de ter sabido antes de ter tido meu filho, e não soube, lamentavelmente. Mas que, quem sabe, agora eu consigo ajudar um monte de famílias a saberem. Sim, né? E que maravilhoso. De repente terem experiências mais interessantes, mais ricas, mais promissoras do que a minha. Sim. Mesmo. E eu acho que até
sabendo assim um pouquinho, né, na gestação, fazendo o seu curso, talvez até possa evitar uma depressão pós-parto, algo bem grave, né, Isa? Porque muitas mães Sim. assim entram nesse lugar por não ter noção da dimensão do quanto muda. Eu e a Amanda, a gente já fez um podcast falando um pouquinho sobre isso, que é eu na minha gestação, eu tava comprando berço, aquele kit berço que não serviu para nada, eu tava comprando carrinho, eu tava comprando móvel, eu tava comprando um monte de coisa e achando que aquilo era o essencial para o meu filho, sabe? E não, a amamentação, o que mexe com a gente psicologicamente, essa amamentação é absurdo, eu não dei conta. E né, a gente precisa trabalhar também essa culpa, trabalhar todo esse campo emocional que ninguém fala. E muitas vezes a depressão pós-parto também vem da ausência de perspectivas e recursos. Porque eu estou no meio daquele olho do furacão e eu não vejo saída. E eu não vejo recursos. Sim. E aí eu me entrego realmente à depressão. Porque é uma fase desafiadora para qualquer pessoa. Para qualquer mulher. Para qualquer. Então, ela é propensa à depressão. Por isso acontece bastante, né? E quando eu não vejo recursos e quando eu não vejo saída, aí realmente o mergulho pode ser bem, bem doloroso, né? Agora, a dor não é necessariamente má quando ela é usada para crescimento, por exemplo. Né? Parir dói, por exemplo, e é uma coisa incrível. É verdade. Embora eu não tenha tido essa oportunidade, eu não me dei essa oportunidade por não ter conhecimento suficiente, nem coragem, nem informação, e nem... mas a gente sabe que é, né? Então, a dor não é necessariamente má. Olha só que interessante, né? Como bailarina, que eu fui, né? Fiz a vida toda e dancei muitos anos e adoro, me formei, dei aula e tal. Eu tinha uma professora carioca e ela dizia assim, a dor é amiga. Na verdade, eu aprendi como bailarina que existe a dor boa e a dor perigosa, né? A dor boa é a dor do alongamento, é a dor de dar aquela forçada para melhorar, a dor de romper limites, né? E a dor perigosa é a dor que machuca e que não está sendo realmente a dor de ferir, né? E que não tem ganho com ela. Então, existem dores e dores. Ai, que maravilha! É isso. E, Isa, e como que a educação tradicional, assim, ela pode impactar nessas crianças, tanto da raiva quanto da tristeza? Você pode falar um pouquinho? A educação tradicional, se a gente partir do princípio que a gente está falando da raiz autoritária, é disso que você está falando, Bia? Uhum. Do autoritarismo, assim, dessa coisa? Sim. Se a gente partir do pressuposto que a educação tradicional vem, então, dessa raiz de autoritarismo, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, de o adulto que sabe, a criança não sabe nada, o adulto que decide, a criança cata, o adulto comanda, a criança obedece, né? Porque você não tem nem tamanho de gente ainda, já acha que quer mandar, porque você não tem que querer nada, se é criança. Então, se estivermos falando dessa educação tradicional, ela é um desastre para todos os temperamentos. Explico por quê. Para os temperamentos da raiva, né, crianças coléricas, crianças sanguíneas, ela tem uma grande chance de gerar rebeldia, mentira, fazer as coisas escondido, dissimulação, falar com a maior cara lavada do mundo que não fez, quando foi ele que fez, né? Enfrentamento, confronto, né? E na adolescência, então, porque se você segurou até uma certa idade, chega um ponto na adolescência que você não segura mais. E aí aquela criança que virou um adolescente e que tem raiva acumulada de anos, e ele é de um temperamento da raiva, ele quer sair, fazer e viver as coisas pra te agredir. E aí aí é a hora que arruma filho, não devia arrumar, é a hora que bate o carro, não devia bater, é a hora que entra na droga, não devia entrar, né? Então, é um cenário que pode acontecer, não é regra, não é que todas as crianças da raiva que foram criadas no sistema tradicional vão bater carro, ficar grávida ou usar droga, não é isso que eu estou falando, tá? Mas são cenários que a gente vê bastante acontecer e que a gente sabe que pode acontecer com essa combinação. Já para as pessoas de temperamento mais tranquilo, as crianças então da tristeza, num cenário de autoritarismo, eu acho que está tudo bem, porque eu mando, elas obedecem, eu falo, elas baixam cabeça, eu coloco, eu imponho e elas acatam, e mal sabemos nós, né? Mal sei eu,
E depois, quando ela precisar sair na vida com arrojo, com garra para produzir, ganhar dinheiro, ou sair de um relacionamento tóxico, ou sair de um emprego que está maltratando, fazendo mal, ela talvez não dê conta, não consiga, porque aquela boca para falar que ela precisava ter exercitado na infância, porque já veio com boca pequena, porque veio de temperamento tranquilo, e eu ainda fui, manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabei com o resto da boquinha que já veio. E aí ela não tem boca para nada. Já ouviu falar gente que não tem boca para nada? Sim, conheço. Conheço. Que a gente cria. Então, a educação tradicional desrespeitosa é danosa para todo mundo. Aí, detalhe importante. Doenças típicas de cada temperamento. Os coléricos, os sanguíneos, criados nesse jeito, eles podem desenvolver ansiedade. Né? Porque eles ficam muito acelerados. Eles ficam numa hipervigilância. Sabe o hiperativo, gente? O hiperativo é disso. Porque o colérico, por exemplo, ele odeia ser chamado a atenção. Ele odeia errar. Então, se cada coisa que ele faz, o adulto vem, tá vendo? Não falei? Do autoritário, né? Ele fica hipervigilante, hiperativo, porque, peraí, eu não posso errar, não posso falhar. Fica em alerta, né? E aí fica hiperativo, porque ele já tem uma energia a mais, que a raiva é energiza, né? E aí ele tem esse cenário, ele fica hiperenergizado, hiperativo. Então, hiperatividade, ansiedade, esses transtornos de mente acelerada, síndrome do pensamento acelerado, tem a ver com essa combinação. Já depressão, pânico, essas crises mais relacionadas ao medo e à tristeza, pode ser da exacerbação desse tipo de combinação, do autoritarismo com os temperamentos mais da tristeza e mais para dentro, né? Vamos dizer assim. E você falando, eu fiquei pensando aqui, no decorrer da vida, assim, existe a gente mudar o temperamento ou existe a gente fazer esse tal de dar uma equilibrada? Então, por exemplo, por que eu estou trazendo isso? Porque quando você falou, né, eu já tinha até visto, né, do meu temperamento, e eu olho para uns anos atrás, eu era, meu Deus, acho que eu era 90% cólera. Assim, eu era muito. E hoje eu vejo que isso já está muito mais tranquilo. Muitas questões que eu não aceitaria e que eu, sabe, ia bater de frente, cabeça dura e não sei o quê, e não aceita que o outro fala, que são algumas coisas desse temperamento, hoje é mais tranquilo. Existe uma mudança ou você começa a fazer exatamente esse caminho de, tipo, pegar o que é positivo e, né, dar uma aumentadinha, o que é negativo, tentar dar uma equilibrada? Como que funciona assim no decorrer da nossa vida? Essa é uma pergunta bem frequente, Amanda, quando a gente fala de temperamentos. Ela é muito boa, por sinal, porque a gente realmente fica com essa dúvida. A gente percebe que a gente não é uma coisa desde sempre, né? A gente teve mudanças e a gente fala, mas como? Então mudei de temperamento? Então, bom, o que acontece? Quando a gente é criança, muitas vezes o que está aparecendo e aflorando não é o meu temperamento na essência, mas é uma criança tentando agradar os adultos da vez. Então, eu, por exemplo, não me reconheço na criança que fui em termos de temperamento. Eu era uma criança boazinha, obediente, tranquilinha, calminha, bonitinha, certinha, sim. Né? Aí você fala, mas como que é colérica? Ué, criada na igreja, ter pensamento era pecado, portanto, eu não, né? Não. Me descrevendo, sim. Obedecer. Por isso que quando vai fazer o teste, eu falo para a pessoa que o melhor jeito de garantir um teste mais aproximado à essência verdadeira é a adolescência. Porque na adolescência, a gente cria coragem, os hormônios dão vez e voz, e aí a gente põe para fora quem a gente é de verdade. Que a gente não teve permissão para colocar na infância. E por que na infância a gente não coloca? Porque a criança sabe inconscientemente que ela é dependente. Ela depende do adulto. Então, ela para manter a própria vida, a sobrevivência, ela tem que atender o que aquele adulto coloca, porque senão ela pode estar em problema de sobrevivência, muitas vezes. Principalmente a criança da nossa geração. A criança das gerações atuais, as relações já estão mais horizontais na sociedade. Então, ela já não tem mais aquele modelo de submissão, que antigamente a gente tinha. A gente olhava para o papai se curvava para o patrão, porque senão ficava desempregado, não tinha tanto emprego igual tem agora, não tinha internet para ele vender alguma coisa de casa, era diferente. A criança olhava para a mamãe se curvava para o papai. Por quê? O papai vai ficar bravo, papai isso, papai aquilo. Claro que eu estou generalizando, tá, minha gente? Tem muitas exceções e nós estamos em transições.
Mas, de uma maneira geral, na geração dos nossos avós, dos nossos pais, isso era assim. Então, a gente olhava para trás ou para cima e via uma geração de um manda, o outro obedece, o outro manda, o outro obedece, o outro manda, o outro obedece, resta a mim obedecer. Ok? As gerações atuais, as meninas que nasceram agora, os nossos, né? Eles olham para papai não obedece chefe, não, gente. Se o chefe de papai mandar alguma coisa, papai manda o currículo, bota na cato, arruma outro emprego, vende algumas coisas na internet e vai, não quer saber. Mamãe obedecer papai? Mamãe tá empoderada. Eu toda colérica aqui. Mamãe, se papai não der educação positiva para mim, mamãe briga com ele. Aí quer que o menino obedeça. Não vai, entendeu? Mudou. Então, agora os meninos estão um pouco diferentes. Mas mesmo assim, por isso eles estão mostrando mais o temperamento desde criança algumas vezes, né? E claro, lembrando que nós estamos falando dessa consciência de educação positiva, é uma bolha, né, gente? A maioria da massa no Brasil não sabe nem o que é isso, continua no sistema antigo que eu tô falando mesmo, tá? Então, na adolescência que as pessoas têm coragem de pôr para fora quem são. Beleza. Mesmo assim, você falou de alguns anos para cá. Então, você não estava falando de adolescência. Como é que mudou? Mudou ou não mudou? Né? Aí, o que acontece, Amanda? Aí é a nossa busca já de autoconhecimento que vai fazendo com que a gente atenue excessos. Por quê? Provavelmente, você era essa colérica toda que você disse aí. Por quê? Porque você veio de um temperamento da raiva e num ambiente hostil foi ficando cada vez mais cascuda, mais cascuda, mais cascuda, mais cascuda. Então, lá na adolescência, você conhece um dragão, mas você não nasceu dragão. Você ficou o dragão, tá? Então, sim, provavelmente o seu temperamento mais forte é o colérico da raiva, possivelmente. Não sei, não fizemos teste, mas enfim, pela descrição é onde você está se encontrando, né? Mas o que você está tendo no autoconhecimento agora é um retorno ao equilíbrio deste temperamento colérico. Eu não acredito que você chegue a mudar de temperamento. Por quê? Você continua pensando super rápido. Raciocínio rápido do colérico. Sim. Inclusive, você julga mentalmente, mas você não põe para fora, porque você já trabalhou, você fala, mas vai fazer. Você continua com a mente acelerada, julgando, você entende a piada rápido, você fala rápido, você tem raiva de gente lerda, mas você já sabe que cada um tem seu jeito, todo mundo precisa de todo mundo, e aí você aceita a leveza do outro. Entende? Você não muda de temperamento. Entendeu? Sim. Você equilibra o seu temperamento com a busca do autoconhecimento, que é maravilhoso. Não é desejável mudar de temperamento. Ora, se cada um veio com o temperamento que devia vir para cumprir a sua missão de vida, não é desejável mudar de temperamento. Sim. E aí, por exemplo, eu precisei, né, ir buscar o autoconhecimento para dar uma equilibrada. Com as nossas crianças, a gente já consegue, sabendo quais são, a gente já consegue ir ajudando eles a equilibrar desde pequenos, né? Então, pensando por esse lado, ou será que não? Num cenário muito ideal, utópico, maravilhoso, é o que eu estou buscando fazer com meu filho. Para que ele, quando no futuro vá buscar o autoconhecimento, a terapia, o coaching, os processos de imersão, seja para potencializar e não para recuperar o que se perdeu. Entende? Porque hoje nós estamos atrás de recuperar o que perdemos. O que nos foi tirado, o que nos foi negado, as carências, os buracos, as ausências, os sofrimentos, as dores. Olha, repita toda. Isso! A gente vai buscar autoconhecimento, autoajuda, terapia para se remendar. Eles vão para potencializar. Deus é mais, é o que a gente quer. Né? É isso que a gente espera. Maravilhoso. É isso. Estamos trabalhando para isso. A intenção é essa, né, minha gente? Boa intenção e pé tá cheio, viu? Não adianta só não. Tem que estudar para ser pai e mãe. Sim. Viu? Porque tem gente que mata de amor, né? É, verdade. Tem gente que mata de amor. Já sabe a história do peixinho dourado, que o menino era apaixonado lá, né? Tanto paixão, peixinho dourado, ganhou o peixinho foi para almoçou junto com o peixinho, né? Brincou junto com o peixinho, foi com o peixinho para lá, tomou banho, o peixinho estava do lado. Quando foi dormir, queria o peixinho, a mãe falou, meu filho, o peixinho vai dormir, não dá, né? O peixinho precisa ficar lá no aquáriozinho, na luzinha e tal, não sei o que. A menina acordou de noite, foi lá, pegou o peixinho, dormiu abraçado com o peixinho, que ele amava o peixinho. Dia seguinte, o peixinho morreu.
né? Matou de amor. Porque amor sem informação sobre o que o peixinho precisa pode matar o peixinho. Né? E tem gente que ama a sua criança, mas não sabe o que ela precisa, não conhece de verdade como é a realidade interna da criança e às vezes está matando de amor. Cheio de boa intenção, mas está deixando sem oxigênio. Né? Gente, o que é essa exame Natel? Não é, gente, mas não é verdade? Sim, É com louco o negócio, certeza. as coisas são... E você está com vários projetos, né? Você está com a formação lá, fazendo um curso sobre PNL. Que mais? Sim, sim. A gente está com a primeira turma do PNL para pais e professores, que está super legal, riquíssima. Ai, meu Deus, eu passo todo dia 1 ou 2 horas por dia respondendo os alunos, né? Todos os dias. Minha rotina inclui 1 ou 2, depende um pouquinho, né? Por exemplo, o dia que a aula saiu, no dia seguinte são 2 horas respondendo os alunos, né? Aí vai passando os outros dias, aí vai ficando 1 hora só, né? Que vai diminuindo um pouco a intensidade. Depois do final de semana também, a segunda-feira, é 2, 3 horas respondendo alunos, que a galera aproveita o final de semana para atualizar e tal. E tem sido essa 1, 2 horas lindas, ricas e maravilhosas e felizes da minha vida. Porque ver o que as pessoas estão conseguindo fazer com as técnicas da programação neurolinguística adaptadas para a realidade da relação adulto-criança, que foi esse meu trabalho, né? Foi pegar uma coisa que já existe, que é a PNL, Programação Neurolinguística, e tentar adaptar, traduzir para o universo adulto-criança. Então, colocar todas as técnicas pensando nos pais fazerem em relação aos filhos, né? E ver o que essas pessoas estão fazendo com esse conteúdo é uma coisa de ajoelhar, agradecer e falar para o universo obrigada pela chance de fazer parte disso, porque é incrível, incrível, sabe? É maravilhoso. As pessoas conseguindo perceber opções e possibilidades em coisas. A verdade é que eu ganho a vida falando o óbvio, mas o óbvio, assim como diz a PNL, precisa ser dito. Então, eu vou contar um exemplo, tá? Um exemplo que as pessoas estão fazendo com esse conteúdo, que é simples, é óbvio, mas que mudou já aquela situação da aluna, né? Ela contou que estava num engarrafamento, né? Com um bebê de 2 anos chorando na cadeirinha, o marido dirigindo, e ela aqui agoniada, e o negócio não andava, o marido ficando nervoso, o menino não parava de chorar, e o menino chorando, e ela não conseguia fazer uma coisa ou outra. E ela falou assim, Isa, todas as vezes que eu tinha ficado em situações parecidas nesses 2 anos e pouco do meu filho, eu falava, mas vou fazer o quê, gente? Estou no engarrafamento. Aí vem a programação neurolinguística e fala, flexibilidade. Sempre tem possibilidade, sempre tem opções. Você vai para um estado de recursos, acessa a sua criatividade e ensina como a pessoa faz isso, né? Aí ela falou, Isa, rapidinho me veio a ideia. Amor, já tá parado mesmo? Para um pouquinho que eu vou ali para trás. Saí do carro, entrei na parte de trás, conversei com a minha criança, expliquei ao bebê de 2 anos, que agora eu sei, entende? Expliquei o que estava acontecendo e falei, vamos contar uma historinha? Vamos cantar uma musiquinha? Vamos brincar? Ela falou que rapidinho, por isso estou falando, é óbvio, mas não é. Sim. Rapidinho ela conseguiu entreter a criança ficou bem, o marido se acalmou, porque parou o choro de desespero, né? E mais do que eu não esperava ainda, o marido lembrou que dava para ir por outro caminho, saiu do engarrafamento e chegou em casa. Nossa! Talvez naquele estado louco que estava, ele também não tinha pensado, mas na hora que Sim. conseguiu voltar para um estado de tranquilidade, até isso veio para ele. Eles conseguiram chegar mais cedo. Olha só. Sabe? Então, assim, é coisa linda de se ver, de se viver, de se ler quando eles colocam ali os relatos, né? É muito especial. Mas você tinha perguntado dos projetos, eu entro contando da vida dos outros. Tem esse, tem o Manual da Mãe Sem Limites, né? Teve a turma 1, depois teve a turma 2, que foi esse ano, e que ainda está em ação, no sentido de que ainda está com o conteúdo disponível. Então, já foram todas as aulas, mas as pessoas ainda acessam o conteúdo. E também foi muito especial. São cursos completamente diferentes, com propostas muito distintas, com portes distintos. O manual é para ser um manual prático. Então, fez birra, faça o quê? Tá lá, tem a aula só de birra. Obediência, faz o quê? Tá lá, aula de obediência. Situações que oferecem risco, faz o quê? Tá lá. Situações que oferecem autoestima da criança, tá lá. Autoestima da criança. Então, ele é para ser prático. Vai, resolve, vai, resolve, vai, resolve. E ele termina dizendo, olha, agora para isso aqui ser sustentável, você tem que olhar para você, para a sua criança interior, você precisa se cuidar para conseguir criar vínculo de verdade, para não ser só uma manipuladora de criança. Beleza? Beleza. Então, esse é o Manual da Mãe Sem Limites, que foi
tão lindo e que as pessoas estão tão querendo mais, que a gente tinha prometido que a próxima turma ia ser no ano que vem, nós estamos antecipando. No final desse ano nós vamos lançar a turma Ai, 3 que legal! porque a gente não aguentou. Todo mundo querendo, Sim. todo mundo pedindo, e a gente falou, vamos fazer esse ano ainda? Vamos embolar, vamos emendar uma coisa na outra aí, porque nós, né, vamos. E então vai ter ainda esse ano mais uma turma do Manual da Mãe Sem Limite. E no forno tem o que eu comentei, cheguei a mencionar do enxoval do bebê. Né? Adorei. E também a minha mais nova área de estudos, que está sendo um chamado que eu não consigo resistir, que está sendo profundo, intenso e maravilhoso, é a saúde, né? E eu acabei me colocando numa nova graduação, não sei se vocês sabem, né? Estou fazendo agora biomedicina e estou fazendo formações em Ayurveda e estou trabalhando, então, num curso que está no forninho também, que talvez se chame, ainda não sei o nome direito, mas algo como causa emocional das doenças, né? Então, ouvir o que a doença quer dizer para a gente, no sentido metafísico, não somente no físico, né? E esse também está tá no forno, né? E vem por aí. Além disso, a gente quer fazer o Mãe-ditação. Mãe-ditação e mãe de comer. Adorei o nome! Muito bom. E é tão óbvio que eu não sei como não estava usado ainda, estava disponível. E eu tive esse insight e falei, caraca, como assim? Ninguém pensou nisso antes? Que são meditações guiadas para mamães, né? Então, a gente vai realmente ter... tem um processo de 7 passos, que todas as meditações de 20 a 30 minutos vai ter, primeiro, mergulhar interiormente, depois, iluminar-se em gratidão prévia, depois, narrar o aprendizado do dia, que a gente vai ter como se fosse um mantra, uma frase que fica para a gente ficar com ela no dia, depois, absorver o ar consciente, a parte respiratória, tomar consciência do ar que entra, do ar que sai, respirar pensando que está respirando. Depois, transcender em silêncio, fazer realmente alguns minutos de puro silêncio, pura conexão interior. Depois, entregar e relaxar para aquilo que eu não dou conta, que eu não controlo, que não está na minha mão. E, finalmente, lembrar o aprendizado do dia. Que é aquela frase, aquele mantra, que mesmo depois que eu termino aquele período de meditação, desligo o aplicativo, seja lá onde for que a gente vai conseguir colocar isso, eu continuo com aquele aprendizado reverberando até a próxima vez que eu vá meditar de novo, no dia seguinte, se for o caso, né? A gente, amei! Uau, que lindo! A ideia é essa. Então, acho que são esses os próximos planos, os projetos, as coisas que estão aí no forno, né? Eu tô sempre trabalhando em muita coisa, minha cabeça não para de ter ideias. Eu tô pensando em fazer também Manhã Sem Limites, o livro. Olha! Como se fosse um devocional, sabe? Uma por dia, assim, sabe? 365 temas. Tá no forno também, assim, não me pergunte datas, tá, gente? Não sei. Mas tá no plano, tem muita coisa nos planos aqui, porque se algumas pessoas fazem curso para ter ideias, eu faço curso para ter foco. Porque ideias, eu tenho tantas, dá desespero. E aí eu falo, o que eu faço com todas as ideias? Onde eu coloco? Para onde eu vou, né, gente? Então é meio que desesperador. Maravilhoso e um tanto quanto desesperador. Sim. Isa, só para finalizar, a gente tem um bate-bola, conexão inteira. Legal. E a gente faz algumas perguntas e você responde a primeira coisa que você lembrar, tá? Boa, rapidinho. Bora lá. A primeira pergunta qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida? Pátio da casa dos meus avós e do depósito. Eles tinham uns depósitos de material para construção. E aquele pátio foi palco de brincadeiras entre mim, meu irmão e 2 primas. Então éramos nós 4 mais intensamente. E tinha pé de fruta, tinha montes de areia, porque vendia, né? Areia lavada, areia corrida, monte de pedra brita para construção. Então é a primeira lembrança que eu tenho, que me veio assim que você perguntou. Ah, que legal. Já entra um pouquinho na segunda pergunta, que é qual brinquedo ou brincadeira que você mais gostava na infância? Pular elástico. Eu também! Eu era boa nisso, adorava.
Que demais. Sempre fui muito flexível. Eu não fui fazer balé e fiquei flexível. Eu fui fazer balé porque eu era flexível. Foi ao contrário. Foi. Adorava. E o que Adorava você... dançar também. Dançar, botar música. Sabe aquelas porta de vidro que dá pra ver como se fosse espelho? Eu colocava o disco de vinil e dançava como se tivesse espelho. Ele adorava. Amava. E o que você gostava de fazer na sua adolescência? Ixi, saí igual uma doida. Saía, quinta, sexta, sábado, domingo. Final de semana que eu não saía, parecia que eu ia perder a vida. A vida ia acabar e eu não tinha saído. Meu Deus! Eu era muito bagunceira. Saía, dançava, ria, conversava, bebia, comia. Bom, a próxima é bem clássica. Então, enquanto criança, o que você sonhava em ser quando crescesse? Eu não tinha uma coisa só, não, mas eu quis muito ser professora, né? Eu tinha muito a ver com essa parte do ensinar, e acho que deu certo. É isso que eu ia falar. Exato! Não um caminho linear, mas deu. E conta alguma coisa que aconteceu de muito engraçado, assim, na sua carreira. Não foi engraçado, foi muito sofrido, mas é que não deixa de ser engraçado, né? Eu estava indo naquele voo, eu contei essa história, talvez vocês tenham ouvido ou assistido. Eu estava indo para num voo, eu ia pegar um voo para Palmas, de Belo Horizonte para Palmas, e eu perdi o avião, né? E foi um desespero absoluto, total e homérico. Mas aí, resumindo, consegui pegar um outro voo e um outro voo de outra companhia aérea na conexão para chegar 2 horas atrasada. A palestra atrasou 2 horas, portanto, foi um caos, mas deu tudo errado naquele dia. Tudo errado. Eu perdi a carteira, eu perdi o voo. E aí, quando eu peguei o último avião, que eu ia chegar 2 horas atrasada, começou muita turbulência, muita turbulência, muita turbulência. Gente, eu virei para as pessoas que estavam do lado e falei, quase que eu sou igual o Jonas, atire-me ao mar e vai acabar as turbulências, entendeu? Porque a história do Jonas era essa, ele estava desobedecendo a Deus, né? Ele entrou no barco, começou o mar muito revolto, né? Quando jogaram ele pro mar que a baleia comeu, acalmou a tempestade, entendeu? Eu falei, gente, sou eu, a turbulência, pode me jogar que vai acabar, entendeu? Foi muito bizarro, foi muito bizarro. Foi um dia que eu nunca vivi na minha vida nada parecido. Bom, e para fechar, defina em uma frase quem é a Isa Menetel quando você pensa fora do âmbito profissional e mãe. Uma pessoa intensa e inteira. Aonde, já que é para ser inteira, né, gente? Estou aqui da mãe inteira, do podcast inteira. Olha que E é uma pessoa que se coloca de corpo, alma, coração, espírito em tudo que acredita de verdade. Assim. E que quando deixa de acreditar ou quando não acredita, não dá conta de continuar. Acaba que deixa para passar, que muda, que troca, que despede, que dispensa, que pede dinheiro, mas que não continua com nada que não tem ainda sentido e convicção. Essa é a Isa Menetel. Caraca! Ai, amei! Muito bom, muito bom. Adorei, meninas! Adorei também. Muito obrigada, viu, Isa, pela sua presença, por você fazer parte aqui do podcast. Você já faz parte da minha vida, já faz anos. Você não sabe o quanto... Eu não quero chorar. Mas você não sabe o quanto, assim, você mudou a minha vida. Lindeza, que maravilha. Eu tenho um carinho muito grande por você. Você sabe disso, viu? Muito, muito mesmo. Muita gratidão. Quando eu cheguei em Campinas, né, foi você e a Rafa que falaram, aqui, vamos fazer esse negócio acontecer. Fizeram acontecer e foi lindo. Tenho muito carinho por vocês. E agora um prazerão conhecer a Amanda também. Muito feliz, adorei. Adorei. Adorei, nossa, muito obrigada mesmo, prazer, a gente fica, né, meio nervosa, né, meu Deus, a Isa, mas, foi incrível, incrível. Muito bom, não deu pra ver que vocês estavam nervosos, não, tava que bom, legal. A gente tá aprendendo a dar uma disfarçada já. Vocês estão ótimas, vocês estão arrasando. Obrigada, Isa. Obrigada, Isa, um beijo, viu? Um beijo. Tchau.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio com a Isa Minatel. Ela teve que sair porque ela tem um compromisso agora nesse exato minuto. Então, a agenda dela é muito lotada, né, Amanda? Muito, muito, muito. Foi no último minuto mesmo. Sim, sim. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa jornada, né, Amanda? Que a gente está fazendo a jornada Conexão inteira. As inscrições estão abertas e vão ficar até amanhã, no dia 23, quinta-feira. Então, garanta sua vaga. A jornada ela vai ser uma jornada durante 30 dias e vão ter vídeos, tarefinhas, algumas meditações, bastante reflexões, né, Amanda? Muita reflexão, muita reflexão aí da educação tradicional e o que a gente pretende ver, né, os nossos filhos daqui 20, 30 anos, quais são os valores que a gente quer passar para eles e como conseguir isso ao longo desses anos. E também a gente vai soltar como bônus todas as lives que a gente fez. Então, a gente fez live no nosso Instagram ao decorrer do mês, cada uma com um tema super interessante, onde a gente destrinchou, aplicou um monte de ferramenta, contou como que a gente faz isso na prática, e a gente deixou disponível no nosso canal somente 24 horas. Então, quem viu, viu, quem não viu, perdeu, e vocês que vão entrar na jornada vão ter essa chance de rever e anotar tudo no caderninho, né, Amanda? Exatamente, ficou um conteúdo exclusivo para vocês que entrarem nessa jornada com a gente. Então, quem estiver ouvindo hoje, na quarta-feira, dia 22, esse podcast, tem só até amanhã para fazer a sua inscrição, porque no dia 24 a gente já começa a nossa jornada, a gente vai começar ela com um encontro, né, pelo Zoom, ao vivo, todos os participantes, vai ser uma troca muito, muito bacana. Então, dia 24 a gente já inicia a jornada, então só tem mais até amanhã, né, para fazer a inscrição e garantir a sua vaga aqui nessa jornada Conexão Inteira com a gente. Sim, e como que vai funcionar essa jornada? Ao longo do mês, a gente vai soltar um vídeo com uma pequena tarefa e vocês vão ter praticamente 2 dias, né, amiga? Para sentirem, para ver se ressoa, para aplicar de fato a ferramenta na sua criança e falar, putz, Bia, eu fiquei com dúvida porque meu filho fez isso e ele reagiu de tal forma, o que eu posso fazer? E aí, porque cada família é única, cada criança, né, tem o seu temperamento, então tem uma forma aí de lidar com cada uma delas. E nessa jornada a gente vai ter mentorias. Então, um dia vai ser o vídeo, o outro dia vai ser a mentoria em 2 horários e a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Exatamente. Não dá para ter desculpa que não conseguiu aplicar. Tem o tempo para aplicar e ainda tem o plantão de dúvidas para depois, né, não conseguir, fiquei meio assim, tem o plantão para tirar. Então, né, gente, é a gente sair mesmo da teoria e colocar em prática tudo que a gente aprender nessa jornada. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, com a Amanda no nosso Instagram, no direct, WhatsApp, enfim. Espero vocês e até mais. Beijo! Beijo, até o próximo. Até, tchau!